Faça uma jornada emocionante em um mundo mais estranho do que a ficção científica, onde você participa do jogo desobedecendo algumas regras, onde uma nova visão do universo leva além dos limites da imaginação. Este é o mundo da teoria das cordas. Uma forma de descrever todas as forças e toda a matéria, desde o átomo até a Terra, até o fim das galáxias, desde o nascimento do tempo até seu último instante, em uma única teoria. Uma teoria de tudo. Nosso guia nesse admirável mundo novo é Brian Greene, escritor de best-sellers e físico. E não importa quantas vezes eu venho aqui, parece que nunca me acostumo. Ele pode nos ajudar a solucionar o maior enigma da física moderna? Que nossa compreensão do universo baseia-se em dois grupos de leis discordantes. Decifrar essa contradição frustrou até Einstein, que fez dela sua busca final. Depois de décadas, finalmente podemos estar à beira de uma descoberta. A solução? As cordas. Minúsculas partículas de energia vibrando como as cordas de um violoncelo. Uma sinfonia cósmica no âmago de toda a realidade. Mas isso tem um preço. Universos paralelos e 11 dimensões, que na maioria você nunca viu. Realmente podemos viver em um universo com mais dimensões que podemos enxergar. As pessoas que disseram que há outras dimensões no espaço foram taxadas de malucas ou extravagantes. Uma miragem da ciência e da matemática? Ou a teoria de tudo mais definitiva? Se a teoria das cordas não conseguir fornecer uma previsão testável, então ninguém deve acreditar nela. Isso é uma teoria da física ou uma filosofia? Uma coisa certa é que a teoria de cordas já está nos mostrando que o universo pode ser muito mais estranho do que qualquer um de nós já imaginou. A seguir, Acidentalmente, nós descobrimos a teoria das cordas. a origem humilde de uma ideia revolucionária. Eu estava totalmente convencido de que iam dizer Susskind é o próximo Einstein. Isso parecia maluco para as pessoas. Fiquei deprimido, fiquei infeliz. No fim, fui para casa e me embebedei. A obsessão leva os cientistas a buscarem o santo graal da física. Mas eles estão preparados para o que irão descobrir? Entre agora no mundo bizarro do universo elegante. O sonho de Einstein. O universo elegante. Assista agora ao Universo Elegante, o sonho de Einstein. É um segredo pouco conhecido, mas por mais de meio século, uma nuvem negra paira sobre a ciência moderna. O problema é o seguinte: nossa compreensão do universo baseia-se em duas teorias diferentes. Uma é a teoria geral da relatividade de Einstein. É uma forma de compreender as maiores coisas do universo, coisas como estrelas e galáxias. Mas as menores coisas do universo, átomos e partículas subatômicas, obedecem a um grupo de regras inteiramente diferente, chamado de mecânica quântica. Esses dois grupos de regras são incrivelmente precisos, cada um em seu próprio domínio. Mas sempre que tentamos combiná-los para resolver alguns dos mistérios mais profundos do universo, acontece o desastre. Pegue o princípio do universo, o Big Bang. Naquele instante, um corpo minúsculo irrompeu com violência. Nos 14 bilhões de anos seguintes, o universo se expandiu e esfriou, formando as estrelas, as galáxias e os planetas que vemos hoje. Mas se passarmos o filme cósmico de trás para frente, tudo o que agora está se afastando volta a se unir. Então o universo fica menor, mais quente e mais denso, conforme voltamos ao princípio dos tempos. Ao chegarmos ao Big Bang,
Quando o universo era enormemente pesado e incrivelmente minúsculo, nosso projetor trava. Nossas duas leis da física, quando combinadas, sucumbem. Mas e se pudéssemos unir a mecânica quântica e a relatividade geral e ver o filme cósmico integralmente? Bom, um novo grupo de ideias chamado Teoria das Cordas talvez consiga fazer isso. E se der certo, será um dos maiores sucessos da história da ciência. Um dia, a teoria das cordas pode ser capaz de explicar toda a natureza, desde as partículas mais minúsculas de matéria até os mais distantes confins do cosmos, usando apenas um único ingrediente: minúsculos filamentos vibrantes de energia chamados cordas. Mas por que temos que reescrever as leis da física para conseguir isso? Por que importa se as duas leis que temos são incompatíveis? Bom, você pode pensar nisso assim. Imagine que você viva em uma cidade governada não por um grupo de leis de trânsito, mas por dois grupos distintos de leis conflitantes. Como pode ver, seria bastante confuso. O que você está fazendo? Para compreender esse lugar, você precisaria descobrir um meio de colocar esses dois grupos conflitantes de leis juntos em um conjunto abrangente que fizesse sentido. Trabalhamos supondo que existe uma teoria por aí e, se formos inteligentes e engenhosos, devemos descobrir o que é. Não temos uma garantia, não está escrito nas estrelas que vamos ser bem-sucedidos. Mas no final, esperamos ter uma única teoria que governe tudo. Mas antes de podermos descobrir essa teoria, precisamos fazer uma jornada fantástica para ver por que os dois conjuntos de leis que temos são conflitantes. E a primeira parada nessa estranha viagem é o reino dos objetos muito grandes. Para descrever o universo em larga escala, usamos um grupo de leis, a teoria geral da relatividade de Einstein. E é uma teoria de como funciona a gravidade. A relatividade geral retrata o espaço como um tipo de trampolim, uma estrutura uniforme que objetos pesados como estrelas e planetas podem curvar e esticar. Segundo a teoria, essas dobras e curvas criam o que sentimos como gravidade. Quer dizer, a força gravitacional que mantém a Terra em órbita em volta do Sol realmente não é nada mais do que nosso planeta, seguindo as curvas e contornos que o Sol cria na estrutura espacial. Mas a imagem uniforme, curva e delicada do espaço prevista pelas leis da relatividade geral não é toda a história. Para compreender o universo em escalas extremamente pequenas, temos de usar nosso outro grupo de leis, a mecânica quântica. E como veremos, a mecânica quântica retrata o espaço de uma forma tão drasticamente diferente da relatividade geral que dá para se pensar que estavam descrevendo dois universos totalmente separados. Para ver o conflito entre a relatividade geral e a mecânica quântica, precisamos diminuir muito de tamanho. E ao deixar para trás o mundo dos objetos grandes e nos aproximarmos do reino microscópico, a imagem familiar do espaço, no qual tudo se comporta previsivelmente, começa a ser substituída por um mundo com uma estrutura bem menos certa. E se continuarmos encolhendo, ficando bilhões e bilhões de vezes menores do que as mais minúsculas partes de matéria, átomos e as partículas minúsculas dentro deles, a lei do muito pequeno, a mecânica quântica, diz que a estrutura do espaço se torna irregular e caótica. No final, chegamos a um mundo tão turbulento que desafia o senso comum. Aqui embaixo, o espaço e tempo são tão deformados e distorcidos que as ideias convencionais de esquerdo e direito, em cima e embaixo,
mesmo antes e depois, sucumbem. Não há meio de dizer com certeza que estou aqui, ou nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou talvez eu tenha chegado aqui antes de ter chegado aqui. No mundo quântico, você não pode determinar nada. É um lugar inerentemente selvagem e frenético. As leis no mundo quântico são muito diferentes das leis às quais estamos acostumados. E isso é surpreendente, porque o mundo do muito pequeno, em um nível atômico, deveria obedecer ao mesmo tipo de regras e leis com as quais estamos acostumados no nosso mundo, com maçãs e laranjas e passear na rua. Por que esse mundo se comportaria da mesma forma? A imagem flutuante e irrequieta do espaço e tempo prevista pela mecânica quântica está em conflito direto com o modelo estável, ordenado e geométrico do espaço e tempo descrito pela relatividade geral. Mas achamos que tudo, desde a dança frenética das partículas subatômicas até a espiral majestosa das galáxias, deve ser explicado por apenas um grande princípio da física, uma equação mestra. Se conseguirmos encontrar essa equação, finalmente se revelará como o universo realmente funciona, em todo tempo e espaço. Sabe, o que precisamos é de uma teoria que possa se adequar ao mais minúsculo e ao mais maciço, que abarque tanto a mecânica quântica quanto a relatividade geral e nunca sucumba. Nunca. Para os físicos, encontrar uma teoria que una a relatividade geral e a mecânica quântica é o santo graal. Porque essa estrutura nos daria uma única teoria matemática que descreve todas as forças que governam nosso universo. A relatividade geral descreve a mais familiar dessas forças, a gravidade. Mas a mecânica quântica descreve 3 outras forças. A força nuclear forte, que é responsável por fundir prótons e nêutrons dentro dos átomos. O eletromagnetismo, que produz a luz, eletricidade e atração magnética. E a força nuclear fraca, que é a força responsável pela decomposição radioativa. Todo o acontecimento no universo, desde a divisão de um átomo até o nascimento de uma estrela, nada mais é do que essas 4 forças interagindo com a matéria. Albert Einstein passou os últimos 30 anos de sua vida buscando um meio de descrever as forças da natureza em uma única teoria. E agora, a teoria das cordas pode realizar seu sonho de unificação. Durante séculos, os cientistas retrataram os ingredientes fundamentais da natureza, os átomos e as menores partículas dentro deles, como bolas ou pontos minúsculos. Mas a teoria das cordas proclama que no âmago de cada espaço de matéria está um filamento minúsculo e vibrante de energia, chamado corda. E uma nova leva de cientistas acredita que essas cordas minúsculas são a chave para unir o mundo do grande e o mundo do pequeno em uma única teoria. A ideia de uma teoria científica que já temos nas mãos, poder responder às questões mais básicas, é extremamente sedutora. Por cerca de 2000 anos, todos os nossos físicos basearam-se essencialmente... Bom, estávamos falando de bolas de bilhar. A própria ideia da corda é uma enorme mudança de paradigma, porque em vez de bolas de bilhar, você tem que usar pequeninos filamentos de espaguete. Mas nem todo mundo gosta dessa nova teoria. Até agora não se avistou nenhuma experiência que possa provar que esses minúsculos filamentos existem. Deixe-me ser bem claro. Há físicos e há teóricos das cordas. É uma nova disciplina, um novo... pode-se chamar de tumor. Você pode chamar do que quiser. Mas eles se concentraram em questões que não podem ser testadas.
Eles vão negar isso, esses teóricos das cordas, mas é um tipo de física que ainda não é testável. Não faz previsões que têm algo a ver com experiências que podem ser feitas no laboratório ou com observações que podem ser feitas no espaço ou a partir de telescópios. E eu fui levado a crer, e ainda acredito, que a física é uma ciência experimental. Lida com os resultados de experiências ou, no caso da astronomia, com observações. Desde o começo, muitos cientistas achavam que a teoria das cordas era simplesmente muito remota. E, francamente, a forma estranha pela qual a teoria evoluiu em uma série de reviravoltas e acidentes somente fez com que parecesse mais improvável. Na verdade, até seu nascimento foi transformado em um tipo de mito, que é mais ou menos assim. No final dos anos 60, um jovem físico italiano chamado Gabriel Veneziano estava buscando um grupo de equações que explicasse a força nuclear forte, a cola extremamente poderosa que mantém firme o núcleo de todos os átomos, fundindo prótons e nêutrons. Conta a história que ele, por acaso, pegou um livro empoeirado de história da matemática e nele descobriu uma antiga equação de 200 anos, escrita pela primeira vez por um matemático suíço chamado Leonhard Euler. Veneziano ficou espantado ao descobrir que as equações de Euler, que há muito eram consideradas nada mais do que uma curiosidade matemática, pareciam descrever a força forte. Ele rapidamente publicou um trabalho e ficou famoso para sempre por sua descoberta acidental. Ocasionalmente eu vejo escrito em livros que esse modelo foi inventado por acaso ou foi descoberto no livro de matemática. E isso faz com que eu me sinta muito mal. A verdade é que a função foi o resultado de um longo ano de trabalho. E nós, acidentalmente, descobrimos a teoria das cordas. Embora tenha sido descoberta, a equação de Euler, que milagrosamente explicava a força forte, criou vida própria. Esse foi o nascimento da teoria das cordas. Passada de colega para colega, a equação de Euler terminou no quadro negro diante de um jovem físico americano, Leonard Susskind. Até hoje eu me lembro da fórmula. A fórmula era... E eu olhei para ela e disse, isso é tão simples que até eu consigo descobrir o que é. Ele recolheu-se no seu sótão para investigar e compreendeu que essa antiga fórmula descrevia matematicamente a força forte. Mas debaixo dos símbolos abstratos, ele tinha visto de relance uma coisa nova. E eu fiquei um tempo com isso. Brinquei com isso. Fiquei no meu sótão, acho que por uns 2 meses sem parar. Mas a primeira coisa que pude ver estava descrevendo alguns tipos de partículas que tinham uma estrutura interna que podia vibrar, que podia fazer coisas, que não era só um ponto partícula. E comecei a perceber que o que estava sendo descrito ali era uma corda elástica, como uma borracha, como um elástico cortado ao meio. E esse elástico, além de se esticar e contrair, vibrava. E a maravilha das maravilhas estava exatamente de acordo com essa fórmula. Na época, eu tinha certeza de que eu era o único no mundo que sabia disso. Susskind escreveu sua descoberta apresentando a revolucionária ideia das cordas. Mas antes de seu trabalho poder ser publicado, tinha de ser revisto por um grupo de especialistas. Eu estava totalmente convencido de que quando voltasse iria dizer Susskind é o próximo Einstein, ou talvez até o próximo Newton. E o resultado foi, esse trabalho não é muito bom, provavelmente não deve ser publicado. Eu fiquei muito decepcionado, fiquei deprimido, infeliz, fiquei triste com isso. Fiquei tremendamente nervoso e no fim fui para casa e me embebedei.
Enquanto Susskind afogava suas mágoas por causa da rejeição de sua ideia remota, parecia que a teoria das cordas estava morta. Enquanto isso, a ciência comum estava aceitando as partículas como pontos, não cordas. Durante décadas, os físicos exploraram o comportamento de partículas microscópicas, fazendo-as se chocarem em alta velocidade e estudando as colisões. Na chuva de partículas produzida, eles estavam descobrindo que a natureza é muito mais rica do que pensavam. Uma vez por mês havia a descoberta de uma nova partícula. O meson, a partícula ômega, a partícula B, a partícula B1, a partícula B2, pi, ômega. Foram usadas mais letras do que existem na maioria dos alfabetos. Era uma população enorme, uma explosão de partículas. Foi uma época em que estudantes corriam pelos corredores do prédio de física dizendo que descobriram outra partícula e que encaixava nas teorias. E era tudo muito entusiasmante. E nesse zoológico de novas partículas, os cientistas não estavam apenas descobrindo a estrutura da matéria, deixando a teoria das cordas na poeira. Os físicos estavam fazendo uma previsão surpreendente e estranha. Que as forças da natureza também podem ser explicadas por partículas. Essa ideia é realmente extravagante, mas é meio como um jogo, no qual os jogadores como eu e eu somos partículas de matéria. E a bola que jogamos para frente e para trás é uma partícula de força. Chama-se partícula mensageira. Por exemplo, no caso do magnetismo, a força eletromagnética, essa bola seria um fóton. Quanto mais essas partículas mensageiras, ou fótons, são trocados entre nós, mais forte é a atração magnética. E os cientistas previram que é essa troca de partículas mensageiras que cria o que sentimos como força. As experiências confirmam essas previsões com a descoberta das partículas mensageiras para o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca. E usando essas partículas recém-descobertas, os cientistas estavam se aproximando do sonho de Einstein, de unir as forças. Os físicos de partículas argumentavam que se rebobinássemos o filme cósmico para momentos logo após o Big Bang, há cerca de 14 bilhões de anos, quando o universo era trilhões de graus mais quente, as partículas mensageiras de eletromagnetismo e a força fraca teriam sido irreconhecíveis. Assim como cubos de gelo que se desfazem em água no sol quente, as experiências mostram que conforme voltamos para condições extremamente quentes do Big Bang, as forças fraca e eletromagnética fundidas unem-se em uma única força chamada a eletrofraca. E os físicos acreditam que se você voltar ainda mais o filme cósmico, a força eletrofraca se uniria com a força forte em uma grande superforça. Embora isso ainda tenha de ser provado, a mecânica quântica foi capaz de explicar como as três forças operam no nível subatômico. E, de repente, tínhamos uma teoria consistente de física elementar de partículas que nos permite descrever todas as interações. Fraca, forte, eletromagnética, na mesma linguagem. Tudo fazia sentido e está tudo nos livros. Tudo estava convergindo em direção a uma simples imagem das forças e partículas conhecidas, uma imagem que no final ficou conhecida como modelo padrão. Acho que eu dei esse nome. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. Os inventores do modelo padrão, tanto do nome quanto da teoria, foram celebridades da comunidade científica, recebendo um prêmio Nobel depois de outro. Mas por trás da ostentação estava uma evidente omissão.
Embora o modelo padrão explicasse 3 das forças que governam o mundo do muito pequeno, não incluía a força mais familiar, a da gravidade. Ofuscada pelo modelo padrão, a teoria das cordas tornou-se um atraso da física. A maioria das pessoas da nossa comunidade perdeu totalmente o interesse na teoria das cordas. Diziam, ok, foi uma coisa muito boa e elegante, mas não tinha nada a ver com a natureza. Não é levada a sério pela maioria da comunidade. Mas os primeiros pioneiros da teoria das cordas estão convencidos de que podem farejar a realidade e continuar a perseguir a ideia. Porém, quanto mais esses duros na queda se aprofundavam na teoria das cordas, mais problemas encontravam. A primeira teoria das cordas tinha uma série de problemas. Um era que previa uma partícula que sabemos que não é física. É o que é chamado de táquio, uma partícula que viaja mais depressa que a luz. Houve a descoberta de que a teoria exige 10 dimensões. O que é muito inquietante, é claro, já que é óbvio que isso é mais do que existe. Tinha essa partícula sem massa que não era vista em experiências. As teorias pareciam sem sentido. Parecia loucura para as pessoas. Basicamente, a teoria das cordas não estava decolando. As pessoas erguiam as mãos e diziam, isso não pode estar certo. Por volta de 1973, apenas alguns jovens físicos ainda estavam lutando com as equações obscuras da teoria das cordas. Um era John Schwartz, que estava ocupado com os numerosos problemas da teoria das cordas. Entre eles, uma partícula misteriosa, sem massa, prevista pela teoria, mas jamais vista na natureza. E uma variedade de anomalias ou inconsistências matemáticas. Passamos muito tempo tentando trabalhar com essa teoria. Tentamos, de todas as formas, fazer ser em 4 dimensões, nos livrando dessas partículas sem massa e dos táquions, e assim por diante. Mas era sempre feio e pouco convincente. Por 4 anos, Schwartz tentou dominar as equações ingovernáveis da teoria das cordas, mudando, ajustando, combinando e recombinando-as em formas diferentes. Mas nada dava certo. Perto de abandonar a teoria das cordas, ele teve uma ideia genial. Talvez suas equações estivessem descrevendo a gravidade. Mas isso significava reconsiderar o tamanho desses minúsculos filamentos de energia. Não estávamos pensando na gravidade até aquele ponto. Mas assim que sugerimos que talvez devêssemos estar lidando com uma teoria da gravidade, tivemos de mudar radicalmente a nossa visão de como essas cordas são grandes. Supondo que aquelas cordas eram centenas de bilhões de vezes menores que um átomo, um dos vícios da teoria tornou-se uma virtude. A partícula misteriosa da qual John Schwartz tentava se livrar agora parecia ser um graviton, a partícula há muito procurada, que acreditavam transmitir gravidade no nível do quantum. Partícula sem massa. A teoria das cordas tinha produzido a peça do quebra-cabeças que faltava no modelo padrão. Schwartz submeteu à publicação sua nova teoria inovadora, descrevendo como a gravidade funciona no mundo subatômico. Parecia muito óbvio para nós que estava certo. Mas não houve nenhuma reação da comunidade. Mais uma vez, a teoria das cordas não foi ouvida. Mas ele não se deteria. Tinha avistado o Santo Graal. Se as cordas descreviam a gravidade no nível quântico, elas deviam ser a chave para unificar as 4 forças. Uniu-se a ele em sua busca um dos únicos outros cientistas dispostos a arriscar sua carreira pelas cordas. Michael Green. Acho que tínhamos uma confiança silenciosa de que a teoria das cordas obviamente estava correta e não importava muito se as pessoas não viam isso naquele momento. Elas acabariam vendo.
Mas para desafiar a confiança de Green, ele e Schwartz teriam de enfrentar a questão de que, no início dos anos 80, a teoria das cordas ainda tinha falhas fatais de matemática, conhecidas como anomalias. Uma anomalia é exatamente o que parece. É uma coisa que é estranha ou anormal, uma coisa que não faz parte. Esse tipo de anomalia é esquisito. Mas anomalias matemáticas podem significar a ruína para uma teoria da física. Elas são um pouco complicadas, então aqui está um exemplo simples. Digamos que temos uma teoria na qual essas duas equações descrevem uma propriedade física do nosso universo. Se eu resolver essa equação aqui e descobrir que x é igual a 1, e se eu resolver essa equação aqui e descobrir que x é igual a 2, sei que minha teoria tem anomalias, porque deveria haver apenas um valor para x. A menos que eu possa revisar minhas equações para obter o mesmo valor para x nos dois lados, a teoria está morta. No início dos anos 80, a teoria das cordas estava crivada de anomalias matemáticas como essas, embora as equações fossem muito mais complexas. O futuro da teoria dependia de livrar as equações dessas inconsistências fatais. Depois de Schwartz e Green combaterem as anomalias na teoria das cordas durante 5 anos, seu trabalho culminou tarde da noite no verão de 1984. Acreditava-se que essas teorias deviam ser inconsistentes por causa das anomalias. Bom, por nenhum motivo realmente bom, eu achava que isso devia estar errado, porque sentia que a teoria das cordas tinha que estar certa, portanto não podia haver anomalias. Então decidimos que tínhamos que calcular essas coisas. Surpreendentemente, tudo se resumia a um único cálculo. De um lado do quadro negro, eles tinham 496. E se tivessem um número igual no outro lado, isso provaria que a teoria das cordas estava livre de anomalias. Me lembro quando John Schwartz e eu estávamos conversando no quadro negro e trabalhando esses números que tinham de combinar exatamente. Me lembro de brincar com John naquele momento porque havia trovões e raios. Havia uma grande tempestade na montanha em Aspen naquele momento. E me lembro de dizer uma coisa como: devemos estar muito perto porque os deuses estão tentando nos impedir de concluir esse cálculo. E realmente deu certo. Os números iguais significavam que a teoria estava livre de anomalias. Ele tinha a profundidade matemática para abranger todas as 4 forças. Então, além de reconhecermos que as cordas podiam descrever a gravidade, também podiam descrever outras forças. Então, falamos em termos de unificação. E vimos isso como uma possibilidade de perceber o sonho que Einstein tinha expressado nos seus últimos anos de unificar as diferentes forças em uma estrutura mais profunda. Ficamos maravilhados, foi um momento extraordinário porque percebemos que nenhuma outra teoria jamais tinha conseguido aquilo. Mas era como um falso alarme. Sempre que fazíamos alguma coisa, achávamos que todos iam ficar entusiasmados, mas não ficavam. Então acho que agora não espero mais nenhuma reação. Mas dessa vez a reação foi explosiva. Em menos de um ano, o número de teóricos das cordas aumentou de apenas alguns para centenas. Até aquele momento, a palestra mais longa que eu havia feito sobre o assunto era de 5 minutos em uma conferência sem importância. E de repente eu fui convidado para todo mundo para dar palestras e assim em diante. A teoria das cordas foi batizada de a teoria de tudo. No início do outono de 1984, eu vim aqui na Universidade de Oxford para começar meus estudos de graduação em física. Algumas semanas depois, eu vi um cartaz de uma palestra de Michael Green. Eu não sabia quem ele era, mas afinal eu não sabia quem ninguém era. Mas o título da palestra era uma coisa como a teoria de tudo. Como eu poderia resistir? Essa nova versão elegante da teoria das cordas parecia capaz de descrever toda a estrutura da natureza. Aqui está como. Dentro de cada grão de areia tem bilhões de átomos minúsculos.
Cada átomo é composto de porções menores de matéria, elétrons, orbitando em núcleo feito de prótons e nêutrons, que são compostos de pedaços de matéria ainda menores, chamados quarks. Mas a teoria das cordas diz que esse não é o fim da linha. Ela faz a alegação incrível de que as partículas que compõem tudo no universo são compostas de ingredientes ainda menores, minúsculos filamentos de energia que vibram e se parecem com cordas. Cada uma dessas cordas é inimaginavelmente pequena. Na verdade, se um átomo fosse aumentado até o tamanho do sistema solar, uma corda só seria tão grande quanto uma árvore. E aqui está a ideia-chave. Assim como os padrões ou frequências de vibração diferentes de uma única corda de violoncelo criam o que ouvimos como diferentes notas musicais, as formas diferentes com que as cordas vibram dão às partículas propriedades excepcionais, assim como massa e carga. Por exemplo, a única diferença entre as partículas que compõem você e eu e as partículas que transmitem gravidade e as outras forças é a forma que essas cordas minúsculas vibram. Composto de um número enorme dessas cordas oscilantes, pode-se pensar no universo como uma grande sinfonia cósmica. E essa ideia elegante soluciona o conflito entre nossa imagem instável e imprevisível do espaço na escala subatômica e nossa imagem uniforme do espaço em grande escala. É a instabilidade da teoria quântica versus a delicadeza da teoria geral da relatividade de Einstein que torna tão difícil ligar as duas, uni-las. Bom, o que a teoria das cordas faz vem junto e basicamente acalma a instabilidade da mecânica quântica. Elas espalham, pegando a antiga ideia de uma partícula ponto e a espalhando em uma corda. Então, o comportamento instável está ali, mas é apenas suficientemente menos violento do que a teoria quântica e a relatividade geral unidas perfeitamente dentro dessa estrutura. É um triunfo da matemática. Com nada além desses minúsculos filamentos vibrantes de energia, os teóricos das cordas alegam estar realizando o sonho de Einstein de unir todas as forças e toda a matéria. Mas essa nova teoria radical contém uma fenda em sua armadura. Nenhuma experiência jamais pode verificar o que está acontecendo nas distâncias que estão sendo estudadas. Nenhuma observação pode se relacionar com essas distâncias minúsculas ou altas energias. Quer dizer que não existe experiência nem observação que possam ser feitas que dissesse, vocês estão errados. A teoria é segura, permanentemente segura. Isso é uma teoria da física ou uma filosofia? Eu lhe pergunto. As pessoas normalmente criticam a teoria das cordas, dizendo que está muito distante de qualquer teste experimental direto, e com certeza não é realmente um ramo da física por esse motivo. E minha resposta para isso é simplesmente que se provará que está errado. O que torna a teoria das cordas mais difícil ainda de provar é que, para funcionar, as equações complexas exigem uma coisa que parece saída da ficção científica: dimensões extras de espaço. Sempre pensamos, durante séculos, que só existe o que podemos ver. Sabe, essa dimensão, aquela e outra. Só havia 3 dimensões de espaço e uma de tempo. E as pessoas que diziam que havia mais dimensões de espaço eram taxadas de malucas ou extravagantes. Bom, a teoria das cordas realmente prevê isso. Para serem levados a sério, os teóricos das cordas tinham de explicar como essa previsão bizarra podia ser verdade. Eles alegam que a ideia remota de dimensões extras pode ser mais realista do que se imaginava. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Vou ver um sujeito que foi uma das primeiras pessoas a pensarem nessa estranha ideia. Devo encontrá-lo às 4 horas em seu apartamento na 5ª Avenida com a Rua 93, no 2º andar. Para obter esse encontro, preciso de 4 informações.
uma para cada 3 dimensões de espaço. Uma rua, uma avenida e um número de andar. E mais uma para o tempo, a 4ª dimensão. Você pode pensar nisso como as 4 dimensões da experiência comum. Direita e esquerda, para frente e para trás, para cima e para baixo e tempo. Acontece que a estranha ideia de que há mais dimensões remonta a quase um século. Nossa compreensão de que vivemos em um universo de 3 dimensões espaciais realmente parece indiscutível. Mas em 1919, Theodor Kaluza, um matemático alemão praticamente desconhecido, teve a coragem de desafiar o óbvio. Ele sugeriu que talvez, só talvez, nosso universo tem mais uma dimensão que por algum motivo não podemos ver. Olha, ele diz aqui, gosto da sua ideia. Então por que ele está atrasado? Sabe, Kaluza tinha enviado sua ideia sobre mais uma dimensão espacial a Albert Einstein. E embora de início Einstein tenha ficado entusiasmado, depois ele pareceu hesitar e reteve a publicação do trabalho de Kaluza por 2 anos. No final, o trabalho de Kaluza foi publicado, depois que Einstein decidiu que dimensões extras eram sua xícara de chá. É a seguinte, em 1916, Einstein mostrou que a gravidade não era nada além de dobras e ondas nas 4 dimensões familiares de espaço e tempo. Apenas 3 anos depois, Kaluza propôs que o eletromagnetismo também pode ser feito de ondas. Mas para isso ser verdade, Kaluza precisava de um lugar para essas ondas ocorrerem. Então Kaluza propôs uma dimensão adicional de espaço escondida. Mas se Kaluza tinha razão, onde fica essa dimensão extra? E como seriam as dimensões extras? Será que temos capacidade de imaginá-las? Bom, baseado no trabalho de Kaluza, um físico sueco, Oskar Klein, sugeriu uma resposta incomum. Dê uma olhada nos cabos que sustentam os semáforos. Dessa distância não posso ver sua espessura. Cada um deles parece uma linha, uma coisa com apenas uma dimensão. Mas suponha que possamos explorar um desses cabos bem de perto, como do ponto de vista de uma formiga. Agora, uma segunda dimensão que envolve o cabo fica visível. Deste ponto de vista, a formiga pode se mover para frente e para trás e também pode se mover no sentido horário e anti-horário. Então, as dimensões podem ter 2 variedades. Elas podem ser compridas e esticadas como o comprimento do cabo, mas também podem ser minúsculas e enroladas como a direção circular que faz a volta nele. Kaluza e Klein fizeram a sugestão ousada de que a estrutura do nosso universo pode ser como a superfície do cabo, tendo dimensões tanto compridas quanto extensas, as 3 que conhecemos, mas também dimensões minúsculas e enroladas de forma tão minúscula, bilhões de vezes menos do que um único átomo, que simplesmente não podemos ver. E então nossa percepção de que vivemos em um universo com 3 dimensões espaciais pode não ser correta, afinal. Realmente podemos viver em um universo com mais dimensões que podem ser vistas. Então, como seriam essas dimensões extras? Kaluza e Klein propuseram que se pudéssemos encolher bilhões de vezes, encontraríamos uma dimensão extra minúscula, enrolada, localizada em cada ponto do espaço. E da mesma forma que uma formiga pode explorar a dimensão circular que envolve um cabo de semáforo, em teoria, uma formiga, que é bilhões de vezes menor, também poderia explorar essa dimensão minúscula, enrolada, circular. Essa ideia de que existem outras dimensões à nossa volta está no âmago da teoria das cordas. Na verdade, a matemática da teoria das cordas exige não uma, mas 6 dimensões extras, torcidas e enroladas em pequenas formas complexas, que podem ser mais ou menos assim. Se a teoria das cordas estiver correta, teremos que admitir que há realmente mais dimensões, e considero isso totalmente extasiante. Se eu pegar a teoria como está agora, eu concluiria que as dimensões extras realmente existem, fazem parte da natureza.
Quando falamos de dimensões extras, literalmente queremos dizer dimensões extras de espaço, que são as mesmas dimensões de espaço que vemos à nossa volta. E a única diferença entre elas tem a ver com a sua forma. Mas como essas minúsculas dimensões extras enroladas em formas tão peculiares têm qualquer efeito em nosso mundo cotidiano? Bom, segundo a teoria das cordas, a forma é tudo. Por causa da sua forma, uma trompa pode produzir dúzias de notas diferentes. Quando você pressiona uma das chaves, você muda a nota, porque muda a forma do espaço dentro da tromba, onde o ar ressoa. E achamos que as dimensões espaciais enroladas na teoria das cordas funcionam de uma forma similar. Se pudéssemos encolher o suficiente para voar dentro de uma dessas minúsculas formas de 6 dimensões previstas pela teoria das cordas, veríamos como as dimensões extras são torcidas e enroscadas umas nas outras, influenciando a forma com que as cordas, os ingredientes fundamentais do nosso universo, movem-se e vibram. E essa pode ser a solução para um dos mistérios mais profundos da natureza. Sabe, nosso universo é parecido com uma máquina bem ajustada. Os cientistas descobriram que há cerca de 20 números, 20 constantes fundamentais da natureza que dão ao universo as características que vemos hoje. Esses são números tipo quanto pesa um elétron, a força da gravidade, a força eletromagnética e as forças forte e fraca. Desde que ajustemos os dials da nossa máquina do universo em valores precisos para cada um desses 20 números, a máquina produz o universo que conhecemos e amamos. Mas se mudarmos os números ajustando um pouco que seja as marcações dessa máquina, as consequências são dramáticas. Por exemplo, se eu aumentar a potência da força eletromagnética, os átomos se repelem com mais força. Então os fornos nucleares que fazem as estrelas brilharem se acabam. As estrelas, inclusive o nosso Sol, se extinguem e o universo que conhecemos desaparece. Então, o que exatamente na natureza estabelece os valores dessas 20 constantes com tanta precisão? Bem, a resposta pode ser as dimensões extras da teoria das cordas. Quer dizer, as formas minúsculas enroladas de 6 dimensões previstas pela teoria fazem uma corda vibrar precisamente da forma correta para produzir o que vemos como um fóton. E outra corda vibrar de forma diferente, produzindo um elétron. Então, segundo a teoria das cordas, essas formas minúsculas extradimensionais realmente podem determinar todas as constantes da natureza, mantendo a sinfonia cósmica de cordas afinada. Em meados dos anos 80, a teoria das cordas parecia impossível de ser parada. Mas, por trás das cenas, a teoria estava na maior confusão. Com o passar dos anos, os teóricos das cordas tinham tido tanto sucesso que tinham elaborado não uma, mas 5 versões diferentes da teoria. Cada uma era construída em cordas e dimensões extras, mas, em detalhe, as 5 teorias não estavam em harmonia. Em algumas versões, as cordas eram filamentos abertos. Em outras, laços fechados. À primeira vista, 2 versões exigiam até 26 dimensões. Todas as 5 versões pareciam igualmente válidas,
Mas qual delas descrevia nosso universo? Isso era meio embaraçoso para os teóricos das cordas, porque, por um lado, queríamos dizer que aquela poderia ser a descrição definitiva do universo. Mas depois, em seguida, teríamos de dizer, e ela vem em 5 versões, 5 variações. Existe um universo, então é de se esperar que exista uma teoria e não 5. Então esse é um exemplo onde mais é definitivamente menos. Uma atitude que as pessoas que não gostavam da teoria das cordas podiam tomar era: bom, você tem 5 teorias, então não é a única. Era uma situação peculiar, porque queríamos apenas descrever uma teoria da natureza, e não 5. Se tem 5 teorias, então talvez tenha gente inteligente o bastante para descobrir 20 delas. Ou talvez tenha um número infinito delas e você acaba procurando ao acaso teorias pelo mundo. Talvez uma dessas 5 teorias das cordas descreva nosso universo. Por outro lado, qual delas? E por quê? Para que servem as outras? Ter 5 teorias das cordas é um grande progresso, mas deixa uma dúvida. Se uma dessas teorias descreve nosso universo, então quem vive nos outros 4 mundos? A teoria das cordas parecia estar perdendo força novamente. E frustrados pela falta de progresso, muitos físicos abandonaram o campo. A teoria das cordas provará ser uma teoria de tudo ou acabará sendo uma teoria de nada. Não perca no próximo episódio de O Universo Elegante.